E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, onde a gente vai fazendo questões aqui, resolvendo questões e revisando o conteúdo, tá, gente? Essa aula que a gente vai ter hoje é uma aula um pouco diferente, né? A pedidos aí dos nossos alunos inscritos no canal, a pedidos dos diversos alunos que nós temos aqui também na Isolada. Nós vamos fazer um comentário de forma um pouco mais informal, de forma um pouco mais simples, né? Onde eu vou responder com vocês aqui o nosso simulado com questões da CESP. CESP, tá? A instituição que vai elaborar a prova da UNCISAL agora de 2018, tá certo? Resolver essas questões, tá, gente? Ajuda você, aluno, a revisar o conteúdo relacionado à biologia de qualquer instituição, de qualquer prova, né, que venha a ser elaborada aí no caso pela CESP UNB, tá certo? Então, a gente vai ler as questões aqui, esse material com o nosso simulado, ele fica disponível para você na nossa barra de tarefas, tá? Quem não tem esse simulado que eu vou comentar agora, que é uma revisão que a gente está fazendo aí para a prova da UNCISAL, tá? Quem não tem esse simulado, vai lá na barra de tarefas do nosso canal, clica no tópico sobre, você vai encontrar lá o link para baixar as nossas listas, tá certo? Esse simulado vai estar lá no tópico revisão UNCISAL, lista 25, né? Essa é a nossa 25ª lista que nós vamos responder no nosso canal, tá certo? A gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, tá, gente? Para tornar essa resolução aqui um pouco mais prática, eu vou fazer um comentário geral de todas as questões que estão presentes nesse simulado, tá bom? A gente vai tentar resolver 5 questões por vez, tá certo? E vamos lendo aqui a questão, você vai ter a questão em casa também como apoio. A gente vai lendo a questão, o ideal é que você imprima essa prova, o ideal é que você resolva ela antes da gente comentar cada questão, tá certo? E posteriormente venha assistir aqui os comentários dessa resolução especificamente, tá bom? Então o que a gente vai responder agora, tá, gente, é um simulado que foi feito somente com questões da CESP. Só que o interessante é o seguinte, tá, gente? Essas questões elas foram todas modificadas por mim. Como assim, Jean, modificadas? Eu transformei proposições de verdadeiro ou falso, certo e errado no caso, né? Transformei questões de certo e errado em questões de ABCDE, porque o modelo do vestibular da UNCISAL aqui do nosso estado, que vai ser elaborado aí no caso pela CESP, é um modelo de ABCDE. Então a gente fez a transformação de questões de certo e errado em questões de ABCDE, tá, gente? Sem modificar as frases do certo e errado, né, como vocês vão perceber aí, pegando vários tipos de prova, tá, gente? Algumas delas provas de nível superior, mas com o cuidado que eu tive de ler a questão para ver se ela se encaixava no que o aluno costuma ver no ensino médio, tá certo? Então, sem mais prolongar aqui a nossa conversa, vamos iniciar agora a resolução, tá, gente? Do nosso simulado só com questões da CESP. São 20 questões, todas elas transformadas em questões de ABCDE. Então, tem várias proposições aí de certo e errado. Serve para você, aluno, revisar para a prova da UNCISAL. Serve para você, aluno, revisar para um concurso que seja elaborado aí pela CESP. Serve também para você, aluno, revisar conteúdos de uma forma em geral, tá bom? É uma lista muito boa. Tem um nível bem legal, tá, gente? Muitos alunos aqui fizeram esse meu simulado com questões da CESP. Muitos alunos reclamaram do nível que estava um pouquinho apertado, mas a gente, na Isolada, a gente tende a apertar mesmo um pouquinho o nível, né? Para trabalhar sempre com um nível mais elevado para o aluno, quando se deparar numa prova um pouco mais difícil, ele ter a facilidade de desenrolar esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão aí, tá, pessoal? Uma questão que trouxe uma teia alimentar. Você vai acompanhando aí, eu vou dando uma observada aqui, ó. Nessa teia alimentar nós temos alguns produtores, você vai observar aí, ó, que tem a cenoura, que é um produtor, tá certo? Nessa teia alimentar aí nós temos a grama, que é um produtor também, temos o trigo, que é um produtor, tá? Quando a setinha estiver saindo do produtor, gente, tá apontando para o consumidor primário. Quem é consumidor primário aí? Coelho. Coelho é consumidor primário porque está comendo cenoura e grama. Camundongo é consumidor primário também, porque está comendo trigo. E gafanhoto, consumidor primário, porque está comendo grama e trigo. Além do pássaro, que também é consumidor primário. Só que o pássaro, ele não é apenas consumidor primário. O pássaro, ele também é consumidor secundário, porque se você perceber aí, o pássaro come também o gafanhoto. Vá acompanhando comigo nessa resolução, ó. Eu posso dizer que o coelho, o camundongo
e o gafanhoto são consumidores exclusivamente primários, porque eles só consomem os vegetais aí indicados como produtores. Mas o pássaro, ele é consumidor primário e consumidor secundário, tá? A raposa, se você perceber, ela come o coelho, comendo o coelho ela é consumidora secundária, tá? Mas a raposa também come o pássaro, que era primário e secundário. Então a raposa vai ser, além de secundária, consumidora também terciária. E a coruja, que consome tanto o camundongo como come também o gafanhoto, né? A coruja, ela vai ser consumidora secundária, tá? Aí a gente tem as alternativas aí, a gente tem a questão agora. Sobre a imagem acima, analise os itens e marque a resposta correta. É mostrada uma cadeia alimentar composta por 9 seres vivos. Se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realmente tem 9 seres vivos, mas não fica correto dizer que isso é uma cadeia alimentar. Isso é uma teia alimentar. Hoje aí qual é a diferença? A teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares, tá certo? Então a letra A está incorreta porque está chamando de cadeia alimentar, o que é na realidade uma teia alimentar, beleza? Letra B diz assim, o camundongo é um consumidor secundário. Pessoal, se o camundongo só come o trigo, ele é um consumidor primário. Alguns alunos podem errar essa questão, tá, gente? Porque o camundongo, ele é do segundo nível trófico. Eu posso dizer que ele é do segundo nível trófico, mas eu não posso dizer que ele é um consumidor secundário. Ele é um consumidor primário, porque ele come o produtor, tá? Esse é o erro. Letra C. O pássaro ocupa 2 níveis tróficos distintos. O de consumidor primário, ao se alimentar do trigo, e o de consumidor secundário, ao predar os gafanhotos. Eu acabei de comentar isso para vocês. Esta é a resposta certa, tá, gente? Letra C. Pode marcar aí, tá? A gente falou que o pássaro come gafanhoto, o gafanhoto é o consumidor primário, então o pássaro seria o consumidor secundário, e o pássaro come o trigo. Essa é a resposta certa, tá, gente? Na minha opinião, essa é uma questãozinha de ecologia. Na minha opinião, é uma questão fácil, uma questão que o aluno tem que acertar, porque está muito clara a ideia das proposições, tá bom? A letra D, desculpa, diz assim, a coruja é o organismo que recebe a maior quantidade de energia por meio da dieta. Pessoal, o que é importante lembrar para vocês? O fluxo de energia nos ecossistemas, ele é unidirecional e decrescente. Quem é que tem maior quantidade de energia? Quem tem maior quantidade de energia é o produtor. Depois vai o consumidor primário, depois o consumidor secundário, a quantidade de energia ela vai caindo, diminuindo. Se a coruja é um consumidor secundário, ela não vai obter a maior quantidade de energia. Nesse caso aí, coruja e raposa, né, seriam os organismos que teriam menor quantidade de energia disponível nesse ecossistema, tá bom? Então a quantidade de energia no ecossistema ela vai diminuindo. O fluxo de energia ele é unidirecional e decrescente sempre, beleza? Por isso que essa proposição da letra D está incorreta. E a letra E, para finalizarmos o comentário da primeira questão, a grama e o trigo ocupam a posição de decompositores. Pessoal, decompositores nos ecossistemas são bactérias e fungos. Os decompositores são representados por seres heterótrofos que têm parede celular e que não conseguem fazer um englobamento de alimento, então fazem uma digestão extracorpórea, liberação de enzimas para fora do corpo, tá? Então, as plantas aí indicadas nessa questão são todas organismos produtores, tá bom? Então, esse foi o comentário da primeira questão. Só relembrando para vocês, resposta dessa primeira questão, letra C. Pode marcar aí. Vamos agora comentar a segunda questão com vocês, tá certo? A segunda questão, gente, também todas as questões aí são da CESP modificadas, né? Essa segunda questão, ela trouxe também uma figura, uma imagem. A prova da CESP gosta muito disso, vocês vão perceber isso ao longo dessa revisão, né? Tem um gráfico aí, tá, gente? Um gráfico muito conhecido, que já caiu em várias questões também, gráfico semelhante, que mostra a resposta imunológica, beleza? Essa resposta imunológica, se você perceber aí no gráfico, temos, ó, quantidade de anticorpos em função do tempo em dias, beleza? Nesse gráfico, a gente tem, ó, primeira exposição ao antígeno X. O que é que eu preciso que você, aluno, lembre? O antígeno é um agente estranho. Quando você tem uma exposição a esse antígeno, o seu corpo ele vai responder produzindo anticorpos. Os anticorpos atuam para combater antígenos. Antígenos são agentes estranhos. Tá? Os anticorpos são produzidos no nosso corpo por linfócitos B ou por plasmócitos. Tá? Primeiro momento que você entra em contato com essa substância X, você vai apresentar uma resposta imunológica primária, que tem uma curva mais baixa aí, né? Então ela é mais lenta e menos efetiva.
O segundo momento que você entrar em contato com a substância X, tem aí, ó, segunda exposição, antígeno X. Você vai apresentar uma resposta imunológica secundária, que é o que está representado na curva B. Resposta imunológica secundária ela é mais rápida e mais eficiente. Tão eficiente que muitas vezes a gente não vai nem pegar a doença, manifestar características da doença. Tá? A nossa resposta imunológica vai atuar mais rapidamente aí para evitar que a gente desenvolva a doença, beleza? Então, considerando os dados mostrados na imagem anterior, que representa as respostas de um indivíduo frente a 2 ciclos de exposição ao antígeno X, julgue os itens subsequentes. Então a gente vai analisar o que cada item está trazendo. Ó. Número 1, a curva B, gente, ó, se a gente voltar para o gráfico, a gente vai ver que a curva B é uma resposta imunológica secundária. É a resposta a uma segunda exposição à mesma substância X, tá? A curva B representa a resposta imunitária secundária, certo? Muito mais rápida, certo? Resultante de uma nova exposição ao antígeno X, perfeito. Proposição 1 está correta. Proposição 2, a resposta secundária é resultado da ativação de células B. Quando ele fala células B, tá, gente, ele está se referindo aos linfócitos B, que são células que produzem anticorpos. O corpo da gente, tá, gente, produção de anticorpos é linfócitos B e plasmócitos, que por sinal são células originadas a partir dos linfócitos B, tá? De memória, que foram produzidas durante a primeira exposição ao antígeno X. No momento que teve uma primeira exposição ao antígeno X, houve uma ativação para uma maior produção de células B, que no caso seriam os linfócitos B. A ideia está toda correta, está toda coerente, tá bom? A proposição de número 3, ela diz assim, a resposta imunológica primária é mais rápida e efetiva. Gente, erro grave, gravíssimo aí. Resposta imunológica primária é sempre mais lenta e menos efetiva, tá? Por isso que ela não evita que a doença se manifeste no paciente. Então, a proposição 3, gente, ela tem um erro grave aí sendo indicada, tá bom? Então, somente as proposições 1 e 2 estão corretas, por isso que a resposta dessa segunda questão que a gente está respondendo agora, tá, gente? Letra B de bola, pode marcar aí, tá bom? Uma questão, para mim, relativamente nível médio, mais ou menos nível médio, tá? Precisaria de uma observação aí no caso, que seria feita para o gráfico que a questão indicou. Tá? É uma boa noção de resposta imunológica primária e resposta imunológica secundária. Tá bom? Vamos para a nossa terceira questão agora. A terceira questão, gente, é uma questão que trouxe uma figura de uma célula. Você, aluno que vai fazer prova da CESP, se liga, eles adoram cobrar organelas citoplasmáticas, tá? É algo recorrente, é algo que cai muito nas provas da CESP. Então, tem que dar uma revisada boa na parte de organelas, tá bom? Funções das organelas. Nessa figura aí, tá, gente? Na letra A, se você perceber, tem a estrutura do núcleo sendo apontada, tá? Na letra A é um núcleo. Eu sei que está apontando um pouquinho para dentro, poderia ser a cariolinfa também, né? O nucleoplasma especificamente, pode ser o núcleo como um todo. Na letra B, provavelmente está se apontando para os ribossomos, organelas com função de síntese proteica, né? Na letra C, claramente tem a mitocôndria sendo apontada aí. Letra C, mitocôndria. Vai anotando aí, tá? No seu simulado para poder entender melhor o nosso comentário. Na letra D, a setinha está apontando para os centríolos, tá? Então, só revisando, tá, gente? A seria o núcleo faz o quê? O núcleo controla o funcionamento da célula, é responsável pela hereditariedade, tá? É dentro do núcleo que está o material genético da célula. Na letra B tem os ribossomos, são responsáveis pela síntese proteica. Letra C tem a mitocôndria, que tem função de respiração celular, geração de energia. Na letra D tem os centríolos, que tem relação com a divisão celular. Na letra D tem os centríolos, que tem relação com a formação de cílios e flagelos. Na letra E, gente, provavelmente está se apontando aí, no caso, para a cromatina da célula, né? Provavelmente é o material genético aí da célula eucariótica. Isso aí é uma célula eucariótica. O aluno bateu assim o olho, tem que saber que isso é uma célula eucariótica, tá, gente? Porque tem organelas membranosas, é uma célula que tem núcleo individualizado, é uma célula que está puxando mais para características de célula animal, beleza? Então, temos aí essas letras todas apontando, e a questão, considerando a figura acima, julgue os itens a seguir. No que se refere à citologia, na realidade essa questão está pedindo a alternativa correta, né? Assinar a alternativa correta, tá? Não ficou tão claro isso aí, mas se o aluno, quando for responder a questão,
ele vai perceber que a questão que é a correta, porque só tem uma correta, as outras proposições todas contêm erros, tá? Vamos lá. A letra A diz assim: a organela indicada pela letra D é essencial para o processo de digestão celular. Qual a organela que tem a função de digestão? Lisossomo. O lisossomo não foi apontado aí, tá, gente? Ele está apontando para o centríolo na letra D. Então não tem função de digestão. Pode descartar, essa aí tá absurda. Descarta. Letra B de bola. A organela D de dado, ocorre na maioria dos vegetais. Gente, mais uma proposição falando de centríolo. A maioria dos vegetais não tem centríolos. Anota aí no seu caderninho. Centríolos estão ausentes em vegetais superiores. Então essa também está incorreta. A maioria dos vegetais não tem centríolo em suas células. Beleza? Letra C. As proteínas que constituem o citoesqueleto e as que são secretadas pelas células eucarióticas são sintetizadas pelas estruturas representadas pela letra B, que estão livres no citosol. O que é que eu sempre costumo dizer para o meu aluno? Se a célula é uma célula secretora de proteína, a proteína que vai ser produzida para exportação, para ser colocada para fora da célula, ela é produzida no retículo endoplasmático rugoso, tá? Com algumas exceções, por exemplo, as enzimas que estão dentro do lisossomo, né? Tem algumas exceções, as enzimas que estão no peroxissomo, mas se a questão falou de secreção celular de proteína, gente, proteína produzida para secreção é produzida no retículo endoplasmático rugoso e não nos ribossomos livres no citoplasma, tá? Fique esperto para isso. Ribossomos livres no citoplasma geralmente produzem enzimas para uso interno da célula, beleza? Por isso que essa proposição está incorreta. Talvez muito aluno tenha tido dificuldade nessa proposição especificamente, tá? Porque traz uma função correta da organela, mas associa com algo incorreto, que seria a produção para exportação. Beleza? Tá errado, pode descartar. Letra D. A organela indicada pela letra C, quem é que está indicada pela letra C? Mitocôndria. Possui DNA próprio? Apresenta DNA próprio? Sim. Portanto, é independente da organela indicada pela letra A. Gente, na realidade, a mitocôndria, hoje, ela é classificada como organela. Ela não é 100% independente da célula, tá? Então, ela depende, de uma certa forma, da estrutura do núcleo da célula, porque o núcleo da célula coordena o funcionamento dela como um todo. A mitocôndria tem DNA próprio, ribossomos próprios, RNA próprio. Ela até se divide sozinha dentro da célula, mas a mitocôndria não vive só. Se você tirar a mitocôndria dentro da célula, ela não continua vivendo, né? Então, ela não é... A gente acredita, né, pela teoria endossimbiótica, que a mitocôndria deriva de um ser procarionte primitivo. Mas hoje ela é uma organela. Então, ela tem uma certa dependência do funcionamento da célula, tá bom? E a letra E, o DNA da estrutura indicada pela letra E, é o DNA de uma célula eucariótica, tá, gente? Está associado a proteínas que participam de sua compactação. Inclusive, dá para você ver a estrutura das proteínas aí um pouquinho globulares. São as proteínas estonas, tá, gente? Só lembrando a você que proteína estona é exclusiva de eucariontes. Todas as células eucarióticas, tá, gente? O DNA delas está associado à proteína do tipo estona, que ajuda exatamente aí nessa compactação também, nessa enovelação, tá certo? Nessa estrutura como um todo. Resposta certa dessa questão de número 3, tá, gente? É a letra E. Pode marcar aí uma questão, na minha opinião, nível mediano, tá bom? Questão de número 4, ela diz assim, ó, considera as proposições abaixo sobre gametogênese. Só lembrando, tá, gente? Todas as questões que a gente tirou aí são questões da CESP, modificadas porque foram transformadas para BCDE, modificadas por mim, tá bom? Então, são proposições falando sobre gametogênese. Se liga aí. Número 1. A fecundação inibe o ovócito 2 a progredir o processo de meiose. Pessoal, a ideia é exatamente o contrário do que a proposição 1 disse. A fecundação é exatamente o fator estimulante para que o ovócito 2 continue essa meiose 2 que ele estacionou, tá certo? Então, a meiose 2 termina caso o ovócito 2 comece a ser fecundado. A fecundação é estímulo para desencadear o final da meiose 2. Proposição 1 está errada logo de cara. Pode descartar ela aí. Olha, descartando a 1, tá, gente, que está errada, a gente elimina, ó, A, B e C. Olha como ficou mais tranquilo de responder essa questão, tá? Se a 1 está errada, já não pode ser nem A, nem B, nem C. Você deve fazer a questão assim, beleza? Número 2. Durante a ovulogênese, a meiose é desigual, pois o citoplasma das células não é dividido igualmente entre as células filhas. Nesse processo,
O gameta formado apresenta grande quantidade de substâncias nutritivas. Pessoal, proposição correta. Por quê? Se a gente observar o esquema da gametogênese, quando acontece a meiose 1, forma-se um ovócito 2 e o primeiro glóbulo polar. Quando acontece a meiose 2, forma-se o óvulo e depois os 3 glóbulos polares. Por que a gente diz que essa meiose é desigual? Porque forma células de tamanhos diferentes. A célula muito maior, que é o óvulo, e 3 células bem pequenininhas que vão degenerar depois, que são os glóbulos ou corpúsculos polares, também chamados de polócitos. Proposição 2 está correta. Se a 2 está correta, tá, gente? A resposta já é letra E. Pode marcar aí. Resposta já é letra E. Mas a gente vai ler a 3 só para ver que se realmente está coerente com o que a gente está comentando. Então a 3 tem que estar errada. A espermatogênese caracteriza-se pela diferenciação das espermátides em espermatozoides. Nesse processo destacam-se a perda de uma grande parte do citoplasma, a reorganização das organelas citoplasmáticas, o crescimento do flagelo e a formação da acreção. Gente, isso é uma questão que pegou muita gente nesse simulado. Por isso que eu vou considerar essa questão uma questão difícil, tá? Por que pegou muita gente? Porque ele descreveu uma etapa da espermatogênese, e não a espermatogênese toda. Ele descreveu o que a gente costuma chamar de espermiogênese. Espermiogênese é um termo que a gente usa para fazer referência só ao período de diferenciação da espermatogênese, tá? Então, essa proposição ela caiu numa prova elaborada pela CESP, tá, gente? Eles não consideraram isso certo porque está descrevendo apenas o período de diferenciação e não a espermatogênese toda. Então, a 2 já estava correta, a 3 tem um erro, indicar que a espermatogênese seria só essa fase, que é a última, a espermiogênese. Então, ficaria certo se a proposição chamasse tudo isso de espermiogênese e não de espermatogênese, tá bom? Eles não consideraram isso certo e isso pegou muita gente. Mas dava para fazer por eliminação porque o aluno tinha visto que a 2 estava correta, então a 3 tem esse leve erro, mas que pode enganar muita gente, tá bom? Resposta dessa questão, gente, letra E, pode marcar aí. Vamos para a questão de número 5 agora, fechando nossas 5 primeiras questões. E essa questão de número 5, ela fala assim, ó, sobre os tecidos animais e vegetais, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Afirmativa 1. Assim como acontece com a contração do músculo estriado-esquelético, a contração do músculo cardíaco é induzida por neurotransmissores. A proposição está incorreta, tá, gente? Então, assim como acontece com o músculo esquelético, a musculatura cardíaca é induzida por neurotransmissor? Errado. O coração, ele possui um sistema próprio de autoestimação. Para o músculo cardíaco contrair, ele não precisa de mensagem do sistema nervoso central. O nó sino atrial, ele mesmo gera os estímulos responsáveis pela contração do coração. Então, a proposição 1 está incorreta, tá? Proposição 2, ela diz assim, ó, tecidos avasculares apresentam crescimento ilimitado em espessura, o que dificulta a renovação celular. Pessoal, proposição 2 está incorreta por conta da palavra ilimitado. Se o tecido ele não é irrigado, não é vascularizado, então ele não tem um crescimento ilimitado, ele tem um crescimento limitado, porque tem pouca irrigação. Beleza? Então esse aqui é o erro dessa ideia aí que foi citado na proposição 2. A princípio, pessoal, quando nós divulgamos o gabarito desse simulado, a questão 5, ela deu aí como se fosse letra B, né? Somente a 2 correta, mas na realidade a gente vai anular ela, não tem resposta certa, porque todas as proposições estão incorretas. Vocês vão perceber isso agora na proposição 3 também, que está incorreta. Ó. O meristema pode ser classificado como primário ou secundário, até aí está tudo ok. Depende da sua localização no vegetal, a classificação em meristema primário ou secundário não é uma classificação que leva em consideração principalmente a localização. Eu sei que eles têm localizações diferentes, né? Essa classificação ela leva em consideração principalmente a função desempenhada na planta e o momento em que esse meristema é formado, tá bom? Então a 3 também foi considerada incorreta. As proposições 1, 2 e 3 estão erradas, tá? Então essa questão 5 ela foi anulada, coloca aí anulada a resposta, mas é importante que você saiba que as 3 proposições foram consideradas erradas. Beleza?